Salve, bom dia, alunos do terceiro ano da Escola Estadual Maria Leite Markowski. Como estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Omar, de Física. A gente vai ter a nossa primeira aula hoje. Como a gente está passando por uma fase de adaptação, infelizmente a plataforma Teams não poderá ser usada neste dia. Mas eu vou orientar os seus estudos para essa semana na disciplina Física, tudo bem? Então você vai acessar aprendizagemconectada.mt.gov.br, buscar lá o conteúdo do ensino médio, certo? Regular, primeira semana, acessar o conteúdo. Daí você vai no material apostilado, terceiro ano, Ciências da Natureza, que está exatamente aqui, em suas tecnologias. Vai abrir o material, você vai direto à física. Então, quando a gente começa aqui vendo a física nessa apostila, que é o que os alunos também do impresso vão ver, começa falando, te apresenta curiosidades da física, mas te apresentando, no caso, o que é a física, tudo bem? Então aqui ele dá um texto falando o que é a física, mas eu vou passar por um slide aqui, onde eu vou falar para vocês o que seria a física aqui, do modo de vista do professor, tá? Vamos lá. Então, a física... Opa! Então, a física, ela vem da palavra physique, que quer dizer natureza, tá? Esse termo, ele indica a maneira pela qual a física surgiu, e com a preocupação dos estudos de compreender os fenômenos naturais. Esse textinho aí é mais para física do século XIX para trás, tá? Hoje, ultimamente, a gente está preocupado mais nos fenômenos que ocorrem, chamados fenômenos físicos, tá? Que é a partir do século XIX. Então, no início do desenvolvimento, ele era considerado a ciência que dedicava aos fenômenos que ocorriam na natureza, filosofia natural. Então, não distinguiam qualquer tipo de fenômenos naturais. Então, a física estudava tudo, tá? O campo ele foi como foi muito amplo o campo, ele começou a ter várias ramificações, tá? Então, a partir desse século XIX, ela restringiu o campo e começou a estudar os fenômenos que eu chamo de físicos, tá? E aí, esses fenômenos que se destacaram deram início às ciências naturais, tá? Que é o que a gente estuda hoje no seu ensino médio. As ciências naturais é basicamente dividida em quê? Em biologia, em física e química, verdade? Beleza? Então ó, esse é o conceito que a gente entende por física, tudo bem? Então ela é uma ciência da natureza que estuda e busca compreender os fenômenos físicos, tá? Tem outras ciências também, geologia, astronomia, cada qual vai ter o seu enfoque. Então, para estudar esses fenômenos físicos, que são os fenômenos da natureza, de modo que eles possam ser compreendidos, então eles têm que ser descritos, analisados e comparados, e até mesmo com imprevistos, tá? Então, é assim que se faz a ciência. E a linguagem que a gente usa principal para descrever esses fenômenos, pensa um pouquinho, qual que seria a linguagem da física para descrever esses fenômenos? É a matemática. Então a gente usa a matemática para poder descrever esses fenômenos físicos. Então ela tem um papel central na física. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Sussa? Molezinha? Então vamos nessa. Então deixa eu ver aqui que eu coloquei. Opa, opa, opa. Então toda e qualquer ocorrência física observada é relativa à matéria, à energia e ao espaço-tempo. Aqui eu apresento diversos fenômenos, que seriam fenômenos físicos, para dizer que a física é bem ampla. Ela tem vários ramos, tá? Você que está no terceiro ano já deve ter visto o professor falar que a física possui vários ramos, e você transitou por esses ramos da física no seu ensino médio, tá? Então, alguns ramos da física são a termodinâmica, a ondulatória, a mecânica, tá? O eletromagnetismo, tá? A física moderna, a ótica. Então esses todos são os ramos da física. Eu estou falando e não apresentando no slide, mas para você ficar ciente que a física ela tem vários ramos. E os fenômenos físicos ali, ó, como eu te apresento aqui, ó,
os raios, desculpa, os raios, os trovões, né? São descargas elétricas, então é fenômeno físico. Quando a luz passa por um prisma, então ela apresenta outros fenômenos ópticos aqui, ó, que a gente estudou no segundo ano, a dispersão da luz, a refração, né? A presença de cores quando a luz é refratada, diminuindo a sua velocidade, alterando o comprimento de onda, a frequência. Os fenômenos eletromagnéticos aqui, ó, a interação do seu corpo com um gerador de Van der Graaf, que é um gerador de eletricidade, né? Então, por que será que ocorre esse fenômeno no cabelo do menino? A partir do gerador de eletricidade aqui, gerador de cargas elétricas, né? Temos os fenômenos envolvendo a temperatura e o calor. Temos também aqui, ó, a radioatividade, a tomografia, tá? Raios lasers. Temos também o ramo da física que apresenta a relatividade, que é a física moderna, assim como a física quântica, que está aí preocupada então em entender todas essas características que envolvem a física a partir do século XX e assim vai, tá? Temos também as novas tecnologias, os celulares, os computadores, os notebooks, funcionamentos dos chips, a nanotecnologia. Como será que funciona esses tipos de equipamentos, né? Que envolvem tanto a eletricidade, a ótica, os mais diversos tipos de ramos da física. E também dá para entender no dia a dia, né? Como será que é se a gente for trabalhar com a aerodinâmica, ou com um pouso, ou uma partida de um avião, como que a física é utilizada então para esse avião poder decolar e poder também pousar, certo? Então a física está no seu dia a dia, está aí no seu dia a dia, tá? E vamos voltar agora lá para a apostila, que a gente vai falar o que mais, além dessas curiosidades, e te apresentar como o que é a física. Vamos apresentar aqui através do slide, da sua apostila, o que mais ela fala. Ela começa falando uma curiosidade, e a única que te dá nessa primeira semana, que é a diferença entre monofásico, bifásico, trifásico. Então a gente tem que entender primeiro o que é energia, para entender os sistemas bifásicos, monofásicos e trifásicos, tá? Energia em síntese, ela não tem uma definição bem característica, tá? Mas se eu pudesse falar para você em poucas palavras, essa energia é uma capacidade de fazer algo acontecer ou funcionar, tá? E existem várias modalidades de energia: energia térmica, energia mecânica, energia luminosa, energia sonora, energia elétrica, energia química, energia nuclear e assim vai. Então, cada um relaciona-se a um princípio muito importante, tá? Conhecido, e quando esses princípios se acoplam, eles estão sempre se conservando, e é o que eu chamo de conservação energia. Nenhuma energia é perdida ou é criada, ela é apenas conservada ou transformada em outro tipo, tudo bem? Tá? E aí ele vai te dar um texto sobre a diferença dos transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos, que eu gostaria muito que vocês lessem para poder resolver os exercícios que eu vou te ensinar como acessar agora, tá? Então, energia é o quê? Energia é a capacidade de fazer algo acontecer. Essa definição pode ser um pouco abstrata, tá? Mas embora a gente não consiga defini-la, a gente consegue quantificá-la, testá-la e ainda medi-la de forma indireta, tá bom? Energia é a capacidade de fazer algo acontecer ou funcionar, tá? E aqui no texto ele vai te dar também algumas unidades, tá? Quando a gente fala, tá? Você vai ler esse texto, tá? Esse é um vídeo complementar. Quando a gente fala de watts, a gente está falando de potência, tá? Potência elétrica. E a potência elétrica é a taxa com que essa energia ela é transformada, tudo bem? Então, quando você vê watts em algum tipo de equipamento eletrônico,
ela está vendo que é a potência desse seu aparelho, tá? É o quanto de energia está passando num determinado tempo. Tá? Quando eu falo volts, volts eu estou tratando de diferença de potencial. E aí a diferença de potencial é que a gente vê na tomada. Ah, tem uma tomada de 110 volts, que o padronizado no Brasil é 127 volts. Ah, eu tenho uma tomada aqui de 220 volts na minha casa, professor, que liga o ar-condicionado, ou o chuveiro, ou o ventilador. Quando a gente fala de volts, a gente está falando de potencial, tá? Potencial elétrico, que a gente vai estudar também, tá? O potencial ele também pode se chamar de tensão elétrica, tá? É o quanto que suporta na sua rede trifásica, monofásica ou bifásica, tá bom? E aí eu gostaria que vocês lessem um texto, e depois de ler esse texto, a gente vai voltar aqui acessando ao conteúdo da aprendizagem conectada. Você vai voltar, tá? Voltar, você vai acessar o conteúdo. E ao invés de clicar em material apostilado, você vai em tarefa semanal. Na tarefa semanal, você encontra onde está a ciência da natureza terceiro ano. Está aqui, ó. Atividade terceiro ano, ciências da natureza. Clicou, abriu a tarefa para você fazer. Primeiro com o desafio de biologia e depois com o desafio de física. E aí você é obrigado a responder a pergunta número 1, que tem a letra A e B, molezinha, molezinha. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. E a número 2, tá? A número 2 aqui, que vai te dar o gráfico, vai falar um pouco sobre Covid, decaimento, saturação e crescimento exponencial, tá? E é isso, ó. 2 perguntinhas moleza na semana. E aí eu vou te disponibilizar para responder essa número 2, para você ter uma base maior nessa número 2, 2 links. Um da Super Interessante, que fala sobre o campo magnético, ele está entre nós. E o 2 aqui da rede metamorfose, que é a bioeletricidade do corpo humano. Tá? Que mas essa questão aqui, ó, eu vou deixar de lado. Tá? E vou disponibilizar somente aqui o do Super Interessante, que acabei de ver que aquilo lá não é uma fonte científica. Aqui a Super Interessante tem o ponto de vista científico, tudo bem? Belezinha? Tranquilo, moleza? Então é isso, pessoal. Façam a leitura do material, façam as atividades, entregue para o professor. Você que está assistindo a aula online, entregue pelo WhatsApp dessa semana, porque a gente não tem ainda o completo acesso à plataforma Teams, tá? Eu estou disponível para vocês. E para fechar aqui, eu vou só apresentar, como a gente está falando de energia, eu vou apresentar aqui para vocês, para finalizar, sobre o consumo de energia elétrica, tá? Então, ó, energia elétrica em relação com campo elétrico e campo magnético. Tá? O aumento do consumo da energia elétrica em razão do consumismo acelerado tem provocado a construção de mais usinas hidrelétricas. Pessoal, usina hidrelétrica é a usina mais... é a fonte de energia, de consumo de energia maior em nosso país, tá? 90% da nossa fonte de energia no Brasil é através das usinas hidrelétricas, tá? E aí fala aqui, ó, elas não poluem o ar, né? Não poluem o ar, mas causam enormes impactos ambientais em virtude da grande quantidade de água represada, a fim de mover as turbinas para a produção de energia elétrica. Tá? Então aqui é a foto da barragem de Manso, tá? Então como ele está falando aí, ó, represa-se muita água. Aqui afeta a vida, né? A vida marinha, os peixes, né? O ecossistema ao redor também, né? Apesar de ela não poluir o ar, os efeitos que ela tem terrestres é muito grande, tá? Só que é uma das formas de se ter energia mais viável no Brasil,
porque a gente tem uma grande crosta, né? A gente está em torno de dois oceanos, né? De um oceano, na verdade. Então aqui, o que acontece? Essa água vem de cima, passa pelas turbinas, transformando uma energia que eu chamo de energia potencial em energia cinética de movimento. Chega às turbinas lá embaixo, nas paletas das turbinas, lá embaixo na barragem, né, na usina, e aí elas rotacionam muito forte, gerando energia elétrica para vocês e distribuindo essa energia para a rede. Tá bom? Beleza? Essa usina de Mansa está localizada então entre Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia e tem a capacidade de 212 megawatts, tendo a extensão de 3.680 metros. Tá? A maior usina que a gente tem é de Itaipu. Compara aí, pesquisa aí. O quanto Itaipu consegue gerar de megawatts. A de Manso, que distribui para a gente, é 212. Imagina a Itaipu, que é a maior do Brasil e é que distribui maior megawatts, maior potência. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Façam as atividades. Vocês têm essa semana para me entregar. E aí eu agradeço a todos pela compreensão. E fui. Valeu. Uhul!